Estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. Já vimos aqui que o Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho, que o Espírito Santo é uma pessoa divina, que ele é o Espírito da verdade, atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. O ponto 5 diz que no dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Suas outras manifestações, constantes no livro Atos dos Apóstolos, confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. Então, de acordo com a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, desceu e se manifestou de modo singular. É claro que muitos de nós cantam: Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mas, de acordo com a nossa declaração doutrinária, não tem como ele vir como em Pentecostes e nos encher de novo daquele jeito. Por quê? Porque aquele momento foi um momento histórico da descida do Espírito, substituindo o ministério de Jesus. Só para ter uma ideia. Pastor, o que a gente faz com o hino? Para mim não tem problema nenhum cantar, porque eu estou cantando de outra forma mesmo. É como o sol nasce e o sol se põe. O sol nasce? Não. Mas a gente entende quando fala o sol nasce. É que nem vem, visita a tua igreja. Bem, ele já está na gente. Eu entendo que o vem visita tem a ver com a gente experimentar mais dele, certo? Mas quem quer briga, que brigue. Eu, por enquanto, estou focado nos boletos, porque por enquanto eles sempre vencem, entende? Mas quem quer brigar à toa, pode arrumar problema à vontade. Eu não arrumo, certo? E aí, a gente tem esses textos aqui como referência para a gente. A começar, Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Joel? Isso, Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. O que diz? E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Nós observamos aqui, então, que o que aconteceu em Atos, Pedro chega a testificar que tem a ver com a palavra do profeta Joel, quando ele diz que chegaria o tempo em que o Espírito seria derramado sobre todas as pessoas, e nisso filhos e filhas profetizariam. Ou seja, não há diferença de gênero, certo? Não há diferença de sexo, homem, mulher, filho, filha, profetizarão. Ser profeta é o que? É ser porta-voz da palavra de Deus. Então, não há limite para o homem profetizar, para a mulher profetizar na era do Espírito. E chega a dizer, os velhos terão sonhos. A tendência do velho é olhar para trás, mas no derramar do Espírito, velho olha para frente.
frente, entendendo que Deus ainda tem coisas maiores para realizar. Continuando aqui, os jovens terão visões. Geralmente, o jovem, ele, devido à inexperiência, muitas vezes ele comete estupidez. Se observarmos bem, a gente vive consertando os erros da juventude, né? Seja, por exemplo, o mau cuidado com a saúde, a amizade com quem não devia, o namoro com quem não devia, um monte de coisa, né? O emprego que perdeu. Geralmente a gente na juventude estraga a vida e na velhice tem que remendar e pagar a fatura. Geralmente é assim. Mas aqui diz que na era do Espírito os jovens terão visões. Eles vão enxergar além. Deus vai mostrar coisas para eles que outros jovens não enxergam. Continuando aqui. Só uma pergunta, irmã Deise está aí? Tá? Então ela foi pegar minha água. Então nesse caso aqui, que eu estava dizendo que vou ficar sem água hoje, mas Deise está aí, então já... Agora, meus irmãos, continuando a essa questão, sobre servos e sobre as servas. Então a gente observa que, além de barreira de gênero, barreira etária, também tem barreira social. Então, sejam os senhores, sejam os servos, todos serão portadores da presença do Espírito, certo? E aí, é claro, também vem algumas mudanças cataclísmicas, né? Tem algumas mudanças na Terra, tem algumas mudanças no planeta, e nesse período também, onde houver invocação do nome do Senhor, haverá salvação, até porque perto está o Senhor daqueles que o invocam. E nesse caso, diz até o seguinte, que o Senhor, haverá livramento entre aqueles que o Senhor chamar entre os sobreviventes. Então a gente observa que a era do Espírito, Pedro diz que começou naquele dia, certo? Por isso que é algo singular, porque é algo que não vai acontecer de novo devido ao fato de ser o cumprimento de uma profecia. Atos capítulo 1, versículo 5. Atos 1, 5. O que diz? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, conforme nós falamos aqui, devido a essa manifestação histórica e singular, o batismo no Espírito Santo significa a era do Espírito. Tivemos a era de Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, irmã Deise. Tivemos a era do Filho de Deus, quando Deus falou por meio do Filho, e agora vivemos a era do Espírito, em que o Espírito é derramado, e simultaneamente, nesse derramar, as pessoas são batizadas no corpo de Cristo. A palavra batismo tem a ver com mergulho. Elas são inseridas, encaixadas, conectadas, colocadas no corpo de Cristo. Pense de repente naquela pessoa que trabalha com ferradura, que trabalha com ferro, e aí aquece o ferro, bate ali na bigorna para ele pegar forma e mergulha na água fria, para ele depois ficar de um modo que não venha mudar aquela forma. Então o batismo é uma palavra que alude a isso. Vamos pensar, quem é que não lembra de quando nossas mães compravam aquelas tintas no antigo armarinho, e aí botava aquele latão de 20 esquentando no quintal, né, com aqueles galhos da árvore, aí esquentava aquele negócio, pegava aquela jaqueta velha, aí botava lá, saía novinha. Quem é que não lembra disso, né? No tempo que a gente era pobre. E agora, a Dilma falou que a gente é classe média, né? Ainda faz? Esquenta não, mas a vida vai melhorar. Aí nesse caso, nessa situação, observa bem como é que são as coisas. Batismo tem a ver com isso, ou seja, mergulho. E o mergulho, você enfia a roupa, quando volta, ela não é mais a mesma. Então o batismo no Espírito Santo alude a esse mergulho, essa inserção, essa transformação. E Jesus deixou claro para eles que, assim como João mergulhava as pessoas na água,
A gente tem agora um período em que as pessoas seriam batizadas, mergulhadas no Espírito Santo. Ponto. Continuando ainda em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Atos 2, versículos de 1 a 4. Concluindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava sentado. 3. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. e todos falavam e ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então a gente percebe que isso aconteceu como resultado da ação do Espírito Santo. Tranquilo? Vamos lá. Lucas capítulo 24, versículo 29. Eu não me detive aqui nas línguas de propósito, tá? A gente é batista e o pessoal gosta de problema. E aí está arriscado a gente, em vez de estudar o Espírito Santo, discutir o que não interessa no momento. Mas a gente vai chegar lá. Lucas capítulo 24, versículo 29. Então a gente, por exemplo, observa aqui que houve um momento do levantar de Jesus Cristo, da sepultura saiu, como cantamos, e nisso vai começar um novo tempo. Então nós observamos aqui que no dia de Pentecostes, onde tivemos essas manifestações em outras línguas, a gente observa que há o cumprimento final da profecia, que a gente encontra lá em Joel, e a gente tem também as promessas quanto à descida do Espírito Santo, conforme a gente viu no capítulo 2, versos 1 a 4, em que de maneira singular os primeiros discípulos, aqueles que estavam lá quando Jesus bateu um papo com eles, que eles o constrangeram, aquele negócio todinho, e Jesus deu o recado: olha gente, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, recebam o Espírito Santo. E aí, vamos agora para Atos capítulo 2, verso 41. Atos 2, 41. Exorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Nós, por exemplo, vamos observar que isso aqui é o resultado de uma pregação em que se expõe o texto do profeta Joel, pelo fato das pessoas terem caçoado da manifestação do dom de línguas. E aí nisso aquele pessoal fala o seguinte: esse pessoal deve ter tomado um goró. E aí começaram a zoar. E aí Pedro se levanta e fala: olha, isso que vocês estão vendo aqui é o cumprimento de uma profecia. E fala, até que chega um momento em que as pessoas são tocadas e elas decidem entregar as suas vidas a Cristo. Só para terem uma ideia, não sei se dá para perceber que não era uma prática da igreja primitiva ficar naquela de quem quer aceitar Jesus, quem não quer, um menino, uma menina, olha, se você não vier, a carreta vai passar, vai te esmagar, aquele negócio todinho. Não era muito comum esse negócio. Por quê? As pessoas ouviam a mensagem e ficavam pensando: o que eu faço para receber isso? Entende? É como se de repente você tivesse ganhado algo bom e o teu vizinho perguntasse: como é que eu faço para experimentar isso também? Então eu não sei se você observa que a vida com Jesus
não deveria ser uma coisa chata, sem graça, que nem a gente gosta, e que a gente fica forçando as pessoas, por favor, vem para Jesus, por favor, eu te imploro, e a pessoa, vou não, posso não, quero não, não era assim, entende? A pessoa olhava para a vida do indivíduo e falava assim, eu quero isso. Não é assim que a gente faz? Como é que você conseguiu esse emprego? Menina, tua pele está diferente, o que você fez? Entende? Peraí, como é que você fez para conseguir aquele imóvel? Então, geralmente, é assim. E aí o pessoal, como é que a gente faz? E a coisa flui. Continuando, Atos capítulo 8, versos 14 a 17. Atos 8, versos 14 a 17. Cada um leia um versículo, por favor, para não ficar chato. Os quais tendo descido, oraram. Os quais tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles empunhavam as mãos, recebiam eles o Espírito Santo. Então a gente observa aqui que o que acontece em outros lugares no livro de Atos não quer dizer necessariamente que primeiro você é batizado nas águas e depois você é batizado no Espírito Santo. Vou dar um exemplo. Fui pregar numa Assembleia de Deus onde minha sogra era membro, já tem mais de uma década isso. E aí, vocês sabem, né, que eu prego gritado, uso música do louvor, aquele negócio todinho, choro na frente da igreja. Então, tem gente que olha para isso e pensa assim, isso é pentecostal. Só que assim, ser pentecostal ou ser batista tem a ver com doutrina, não tem a ver com prática. Não sei se dá para perceber. Por exemplo, o indivíduo ele pode falar com a voz impostada e acreditar em coisa que batista não acredita. Só que todo mundo acha que ele é batista, deu para entender? Então é uma coisa mais ou menos assim. Aí nisso, o indivíduo viu o formato, né? Aí terminou o culto, ele, pastor, você é batizado no Espírito Santo? Eu falei, sou, porque geralmente batista gosta de discutir, né? Mas eu não discuti, eu falei, sou. Você é batizado no Espírito Santo? Eu falei, sou. Mas você é batizado no Espírito Santo? Eu falei, sou. E eu aqui dentro, tomara que ele não me pergunte qual é a minha definição do batismo no Espírito Santo. Graças a Deus, Deus me atendeu e ele não perguntou, porque senão ele ia tentar me convencer do contrário e a gente ia ficar ali. Então nesse caso, eu não sei se dá para observar, né, que o que acontece aqui não é que eles tinham, como é que eu posso dizer, recebido a presença de Deus quando eles se converteram e agora eles estariam recebendo o batismo no Espírito Santo. Porque na compreensão batista, o batismo no Espírito Santo ele acontece simultaneamente. O que a gente experimenta depois, alguns, outros não, é a plenitude. É aquele caso, você, por exemplo, tem um copo vazio, enche e transborda. Isso, entende? Mas coisas acontecem, né? Pecadinho, magoazinha, fofoca para mulher é feio, né? Para barbado então, vai esvaziando, entende? E aí, a Bíblia diz o que? Não vos embriagueis com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então eu preciso fazer coisas na minha prática de vida para receber, não é que assim, Deus é um pouquinho, depois Deus é um montão, mas aquela ideia de Deus ter mais de mim na sua mão, e eu experimentar mais da presença dele na minha vida. Só que lembra, a carne luta contra o Espírito, não é segunda, quarta e sexta tá um,
e terça, quinta e sábado está outro. Não é isso, né? O que acontece é que há uma batalha para a gente continuar vazio ou vazando, entende? É mais ou menos assim. E a gente precisa tomar uma decisão diária de colocar remendo, de encher mais do que soltar. E aí é nessa hora que a gente muitas vezes se perde, né? Muitas vezes se perde, porque a gente confunde andar com Deus com prática religiosa. Continuando aqui, capítulo 10, versículos 44 a 47. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caindo o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Eu, os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhados em que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificaram a Deus. Os judeus 47. receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Então a gente observa que alguém pode pegar essa manifestação aqui e dizer: tá vendo? Primeiro você tem a sua conversão e depois vem o batismo no Espírito Santo. Não, a questão aqui não é essa. A questão é que quando vem essa experiência, testifica que eles experimentaram a mesma coisa que os judeus experimentaram lá no início de Atos. Então a ideia é a seguinte: olha, eles estão passando pela mesma experiência que nós, para ninguém dizer que eles não receberam o mesmo Espírito que nós. Eu não sei se dá para perceber. A ideia não é que assim, você primeiro levanta a sua mão para Jesus, aí você vem para a igreja, pastor Roberlan te batiza, aí depois você fica ali, né, querendo ser batizado no Espírito Santo. Aí você fica assim: Espírito Santo me batiza, Espírito Santo me batiza, aquele negócio todinho, tudo tal. E aí, quando vem, né, o Taramanaia, aí você foi batizado no Espírito Santo. Não, a ideia não é essa, entende? E eu não estou dizendo que não exista o dom de línguas. Eu só estou dizendo que batismo no Espírito Santo não é necessariamente falar em línguas. Aí é que está a questão, entende? E quanto a essa situação aqui, Pedro chega a dizer: a gente vai negar esses caras que tiveram a mesma experiência que nós? O que impede esses caras de serem membros da igreja igual a gente? Eles receberam a mesma coisa, apesar de não terem aquele conhecimento das profecias como nós. Olha aí como é que são as coisas. Ficou clara a universalidade da ação do Evangelho na vida da humanidade. Lembra que ele disse: olha, vão e façam discípulos de todas as nações. Continuando aqui, Atos 19, versos 5 a 7. 5 a 7. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E enquanto-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Nós observamos aqui uma outra situação, que é uma demonstração. Olha, eles ouviram: poxa, legal, essa mensagem faz sentido para mim. O texto não fala, olha, eles foram, né, e aceitaram Jesus, e receberam o Espírito Santo, e aí depois foram buscar o batismo. Não. Nisso eles receberam a mensagem, veio a oração com a imposição de mãos para a confirmação do que eles estavam fazendo, e naquela confirmação o Espírito deu a eles a mesma experiência lá do Pentecostes. Essa é a questão aqui. Hoje, por exemplo, a gente não chega a ter a necessidade desse testemunho, porque a gente não tem que provar nada para ninguém. Naquele contexto era crucial. Por quê? Porque o judeu orgulhoso pensaria:
só nós. Aí quando o judeu olha para o gentio e verifica que, e eles também, como assim? Vai ter que aceitar, porque é a mesma experiência. Ninguém teve uma experiência superior à do outro, porque embora a gente que é crente não goste muito disso, mas na igreja todos são iguais. Claro, tem um pessoal que reluta até hoje, né? Daí é um negócio que assim, eu vou morrer e vou lidar com isso, entendeu? Tem tanta gente querendo ser Jesus, meu Deus do céu. Mas vamos embora. E aí nisso, eu nem esquento mais. Você é o cara, né? Então beleza, tá certo. Aí vamos vivendo nessa situação aqui até a hora que ele pagar a fatura. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 15. 1 Coríntios 12, do verso 12 a 15. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só, membros, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Perfeito. Então observamos aqui nesse trecho das Escrituras uma clareza muito grande sobre a ação do Espírito Santo. Assim como o corpo é um, ou seja, o corpo é um só, há um só corpo. A gente vai ter várias igrejas locais, mas há um só corpo. E esse um corpo tem muitos membros. A gente observa, se a gente olhar para o nosso próprio corpo, nem todo mundo é cabelo, nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é unha. Então cada um tem o seu lugar. Claro, boa parte do nosso aborrecimento é quando um quer fazer o trabalho do lugar do outro. Aí é certo, o corpo anda para trás. Ponto. Aí nesse caso, a gente tem o texto dizendo que todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo. Então, todos nós, apesar da diferença, apesar dos dons diferentes, dos talentos diferentes, das habilidades, experiências, da história diferente, nós nos complementamos. Por isso que cada um no seu quadrado. A maioria dos problemas que a gente tem é porque o indivíduo não se contenta com o seu quadrado e ele quer entrar no quadrado do outro. E aí a gente tem os problemas que a gente tem, certo? Agora, cada membro tem sua função no corpo e o corpo significa a soma de todos os membros. Versículo 13. Todos fomos batizados em um só Espírito. Não há nenhum crente convertido que não tenha sido batizado no Espírito, de acordo com o texto. Todos nós fomos batizados. Ele não fala para os coríntios, olha, vocês têm que falar com o pessoal aí da igreja que ainda não foi batizado no Espírito para ser batizado no Espírito. Não, ele fala todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, ou seja, independentemente da nacionalidade, quer servos, quer livres, independentemente da condição social, todos temos bebido de um Espírito. Então o irmão mais espiritual, o irmão menos espiritual, o irmão mais maduro, o irmão mais menino, todos beberam do mesmo Espírito. Tem aquele que está cheio, tem aquele que está transbordando, tem aquele que está vazio, tem aquele que está quase seco, mas todos beberam do mesmo Espírito. E aqui diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo, ou seja, tem aquela pessoa que ela entende que ela só é importante
se ela fizer algo X, se ela estiver na posição X, se ela não for X, aí ela não tem valor. E aí aquela pessoa que estava no X foi para Y, aí ela fica infeliz porque agora ela é Y. Mas eu vou voltar, e você vai ver, quando eu voltar a ser X, todo mundo que me tirou de X vai pagar. Por quê? Porque a pessoa acha que ser X é ser alguma coisa. Mas aqui está dizendo, olha, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou seja, se você for sola do pé, você é corpo de Cristo e tem a dignidade do corpo de Cristo. Eu não sei se dá para perceber. Então a gente observa que ser batizado no Espírito tem a ver com beber do Espírito, e isso tem a ver com todos aqueles que se converteram. É como, por exemplo, se nós observarmos a nossa realidade enquanto igreja, nós temos aquela ideia de que decidido é sinônimo de convertido, e não é. O indivíduo que levanta a mão e vai à frente, ele tomou uma decisão. Ele pode ter se convertido? Sim. Ele pode não ter se convertido? Também. Aí ele vai para o batismo. Ele pode ir para o batismo convertido? Sim. Mas ele pode ir para o batismo inconverso? Também. Ele pode, depois de batizado, membro da igreja, assumir cargos na igreja sendo convertido? Sim. Mas ele pode estar nos cargos da igreja ainda ímpio? Também. Porque a decisão tem a ver com eu quero isso para mim. A conversão tem a ver com a entrega de fato. Ou seja, Jesus não é apenas o salvador da minha alma, mas Ele é o Senhor da minha vida. E se Ele não é o Senhor da minha vida, Ele não é o salvador da minha alma. E se Ele é o salvador da minha alma, Ele é o Senhor da minha vida. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, como não é bem assim, a gente faz o quê? Toma conta da própria vida. Porque senão a gente vai começar a pensar qual o irmão aqui que não se converteu. Não. Então vamos tomar conta da vida da gente, porque se bobear, a gente não se converteu e está procurando gente que não é convertida na igreja. Deu para entender? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, receber o Espírito Santo é para o convertido. É claro que a gente deduz que o decidido recebeu o Espírito Santo, que o decidido se converteu, mas aí é uma questão que aí é o indivíduo e Deus, já não tem muito a ver com a nossa área, entende? A nossa área é o seguinte: eu parto do princípio que todo mundo na minha igreja é salvo em Jesus. Se eu for fazer o sepultamento de qualquer irmão, eu vou dizer, olha, nosso irmão já foi, logo logo nós vamos nos encontrar, até logo, irmão fulano. Porque eu tenho a esperança, eu parto do princípio, certo? De que ninguém foi besta de correr à toa. Mas só Deus e a pessoa sabe. Isso daí é cada um com cada um. Por exemplo, eu posso dizer que eu não sou infiltrado. Eu posso dizer que eu não quero atrapalhar. Deu para entender? Claro que eu posso atrapalhar, mas não quero. Agora, quem não é tem outra motivação, tem outra intenção, é outra situação. Pô, é legal porque é o seguinte, poxa, a mulher crente, ela deduz que ela é mais comportada que a que não é. Ô, coitado. Né? Aí nesse caso, o marido crente, a gente deduz que ele não é violento, igual o cara que está lá fora. Eu conto, vocês contam. A pessoa pensa o seguinte: não, eu vou estar no ambiente da igreja, que meu filho vai crescer ali, né? Vai lidar com uma juventude santa, entende? Vai namorar uma menina consagrada, uns rapazes de Deus. Então, assim, socialmente falando, a gente pode ter uma ideia positiva da igreja. Só que Jesus não edificou a igreja para isso, mas foi para a gente se libertar da maldade do nosso próprio pecado e a gente viver uma vida nova para Deus. Essa é a questão, entende? Claro que não faz mal o indivíduo que vem para a igreja socialmente, porque vai que chega um momento, eu lembro como se fosse ontem, um jovem de 18 anos chegou no gabinete pastoral: pastor, preciso conversar com o senhor. Eu falei, tá bom.
Olha, eu sou criado na igreja, filho de pastor, neto de pastor, né, tal, aquele negócio todinho, mas eu me converti essa semana. E aí o camarada desabou aquele negócio todinho e falei, de boa, rapaz, já era membro da igreja um tempão, mas ele sabia que era diferente a experiência dele de crente nominal para a experiência dele de crente convertido. Eu olhando, o cara não mudou nada. Para mim ele era o mesmo cara, de antes e depois, mas ele sabia o que tinha mudado. Não sei se deu para perceber, porque na nossa cabeça o ímpio é o cara que xinga palavrão, tá dando para entender? É o cara que faz um monte de coisa, e o crente é aquele cara, ó, nota 10. Não é bem assim. O crente é aquele cara que pegou assim, ó, tá aqui minha vida na tua mão, Senhor, trabalha nela, eu sou só problema, resolve aí, entende? O crente é isso. E o ímpio de repente não faz metade daquelas coisas, e ele pensa o quê? Fulano precisa, eu não. Fulano precisa de igreja, Beltrano precisa, eu não. Então o problema do ímpio é a autossuficiência, e não necessariamente fazer aquilo que o nosso moralismo condena. E a salvação do santo tem a ver com o quê? Com aquela atitude de quebrantamento. Senhor, eu não mereço, mas eu recebo, e eu quero ser trabalhado pelo Senhor. E aí de repente o camarada continua pisando na bola, mas ele está sendo tratado. Não sei se dá para perceber que não tem a ver com a nossa régua moral, tem a ver com a nossa mudança interna, que vai acabar se refletindo externamente. Mas percebam o que eu falei agora há pouco, eu não vi mudança nenhuma no rapaz, o cara cresceu na igreja, era aquele cara que a gente olhava assim, pô, certinho, menino, ó, de parabéns, qualquer mulher queria o cara para genro, tranquilo, mas ele sabia lá no coração dele que ele não tinha se convertido. Então, só estendi aqui porque eu achei que a fala, né, do Reginaldo deu essa oportunidade para a gente falar sobre o penhor, a garantia. Quem aqui não lembra daquela época que o pobre tinha uma peça de ouro, né? Tinha gente até que botava dente de ouro. Hoje quem é doido que sair com dente de ouro, né? Mas assim, o pessoal botava, pobre botava dente de ouro. Meninos, eu vi, não sou Juca Pirama não, mas eu vi. E o que acontece? Naquele período a pessoa pegava aquele relógio que tinha ganhado, né, os 30 anos da empresa, aquela pessoa pegava aquela gargantilha, isso, aquilo, aquele anel, né? Eu lembro que eu com 12 anos vendi um anel de ouro que meu pai me deu, ele ficou injuriado comigo, eu vi a plaquinha, compro ouro, eu falei, vou ganhar dinheiro aqui, não tenho nada mesmo, esse anel não serve de nada. E aí nesse caso, o que acontece? Você coloca lá empenhado do tipo, depois eu volto aqui para te pagar. Então o Espírito Santo em nós é a garantia de que nós chegaremos lá, talvez com alguns tropeços, algumas dificuldades, algumas lutas, mas chegaremos, porque nós não chegaremos por causa dos nossos méritos, chegaremos porque Jesus já venceu por nós, amém?